A Uzi Minas divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2022, ele foi com queda de lucro, queda de EBITDA, porém o resultado ainda foi melhor do que o mercado havia aí precificado, mesmo assim as ações caíram. Vamos dar uma olhada no resultado, já deixa o like nesse vídeo, tá? Que ajuda ele a chegar a mais pessoas e considere também se inscrever no canal, tá? Então a gente vê aqui no dia ela caindo 4,17%, na pior queda aqui registrada no dia ela estava caindo 8,8%. Se você pegar aqui no ano atual, ela também é de queda, né? Já caiu 51%. Se pegar aqui no topo de 2021, ela já caiu aqui 68%. Então, isso fez com que ela ficasse muito barata. A gente já vai ver os múltiplos dela, mas é só para mostrar que a ação vem de bastante queda. E quando ameaçava talvez ter uma tranquilidade, o cenário da China começa a dar uma tumultuadinha de novo. O resultado trimestral também não agrada tanto e as ações voltam a cair aí, né? Então, a gente vê aqui que em termos de volume que ela havia previsto para esse trimestre, estava entre 950 e 1.050 aqui no volume de vendas da siderurgia, tá? Só que quando a gente vê aqui a produção, foi ok, né? As vendas aqui foi exatamente no topo do guidance, 1.047, ou seja, 1.050 era o topo, foi no topo do guidance aqui, né? E a receita caiu 1%, mas o EBITDA aqui acabou caindo 57%, né? E o lucro 63%. Embora muito ruim, como eu já disse, o mercado precificava até um pouco pior aqui o EBITDA, né? Então a gente vê que para o próximo trimestre é esperado aí volumes de vendas aí entre 950 entre 850 e 950, tá? Então ainda é esperado um pouco de queda, inclusive para o próximo trimestre em relação a isso, né? Então a gente vê aqui o EBITDA, né, consolidado realmente caindo bastante, as margens comprimindo, chegando a 10% praticamente, né, mas bem menor do que estava no trimestre do ano passado, né, de 32%. A gente vê essa queda significativa. A mineração também, o minério de ferro vem caindo bastante, né, e a siderurgia também aqui caindo, e outras soluções também acabou sendo afetada, né. Um ponto que me incomoda um pouco na Uzi Minas é o fato de ela ter pouca diversificação geográfica, né? A gente vê, ó, em comparação com a Gerdau, por exemplo, né? A diversificação geográfica dela não é muita. Cerca aí, ó, no ano de 2021, por exemplo, um pouco mais de 10% aí de vendas aí para o mercado externo aqui na siderurgia, né? Eu acho que isso aqui, eventualmente numa crise no Brasil, poderia até ir aumentando no exterior, mas não é tão rápido assim, né? Então, o que eu quero dizer? Como ela já está exposta aí a commodities, né? O minério de ferro, o aço, já tem essa exposição global a preços, então seria mais legal também ter mais exposição global a vendas, né? Porque ia diversificar mais, né? Qualquer problema aqui no Brasil, já que de qualquer forma ela está atrelada também ao mercado externo aí com os preços das commodities, né? Eu achava que seria mais interessante uma diversificação geográfica, mas enfim. Então a gente vê o EBITDA da empresa caindo aí de 2.880 para 875, derrubando as margens EBITDA, né? E aqui o resultado financeiro dando uma colaborada positiva aqui, deu uma melhorada em relação aos trimestres anteriores, por conta aí de perdas que ocorreu aqui nos trimestres anteriores maiores em relação ao dólar, né? Perdas cambiais, mas o lucro acabou sendo compensado exatamente por esse resultado financeiro, então dando uma queda um pouco menor do que o EBITDA caiu, né? Mas isso não impediu que o lucro caísse, então, 67% em relação ao ano passado e 43% em relação ao trimestre anterior. E um ponto que atrapalhou demais aqui o EBITDA e, consequentemente, também o lucro, né, foi aqui o custo de produtos vendidos, né, que aumentou bastante, né, por conta um pouco aqui do volume, por conta aí do mix e muito aqui do preço das matérias-primas, tá? Então, isso aí causou uma pressão, né? Ela teve que ir mais aí à compra de placas de aço, coque, o coque, inclusive, teve que ir mais as compras, que teve alguns problemas no forno dela, né? E também as placas de aço estão caras aí no momento que ela estava comprando, enfim. Isso aqui fez ela também ter o coque adquirido, os preços das matérias-primas, tudo aqui impactando nos seus custos de produção, então teve uma elevação nos custos e a receita não acabou acompanhando, que acaba pressionando as margens dela, né? E em termos de endividamento, a empresa ainda está boa aqui de caixa, né? A sua dívida estava sempre tranquilizada aqui nos últimos anos e agora está em 0,14x, né?
dívida aqui super saudável, praticamente não tem dívida e, de novo, eu repito, como dizia Peter Lynch, empresas sem dívidas não falem, né? Não vão à falência. Então, isso é uma vantagem com certeza. O passado mais longo dela não era assim, ela teve sérios problemas com a dívida. E aí a gente vê que é uma empresa, então, muito focada, né, no setor aqui econômico, né? Então, conforme for a economia vai melhor, os aços planos, principalmente, que é o que ela mais vende, vai melhorar. Então, tudo aqui, ó, vai estar um vínculo à construção civil, tem máquinas e equipamentos, tem setor automotivo, tudo aí que vai depender muito da economia aí, né? Lembrando que também uma ajudinha aqui nessa parte energética que é mais aí perene, né? Então a gente vê aqui o endividamento da empresa aí ao longo dos anos, como eu acabei de falar, teve uns anos aqui terríveis, né? Na casa dos 5 dívida por EBITDA, tá? Esse aqui foi o ano de prejuízo, por isso que está aqui abaixo. Vários anos aqui, ó, com 5 de dívida por EBITDA, prejuízo novamente. Então, olha só, quando que ela foi melhorar a situação? Lá para 2018, né? Demorou, e aí realmente deu uma melhorada, e aí ficou bem tranquilo de 2020 para cá. E por que que ela melhorou, começou a melhorar aqui em 2017? Quando a economia começou a dar um sinal de vida, né? Ela foi melhorando, até chegar a um ponto muito legal em 2020. Até ela chegar a essa situação crítica, não é tão fácil assim, né? Ela também, diga-se de passagem, é uma empresa melhor do que era neste passado aqui mais longe, né? A gente vê aqui o LPA para a empresa, olha só, nem tem comparação, né? Centavinhos é prejuízo, né? E agora um LPA bem interessante de R$4. Você nem compara com o LPA de 2011, não tem nem comparação. Então ela é sim uma empresa muito diferente do que fora antes. Dividendos também, obviamente, não eram tão bons, né? Numa empresa aí cheia de problemas. E aí em 2021 já dá uma bela de um salto. 2022 também ainda está com bom dividendo até o momento, acumulado aí, né? Mas não vai ser tão fácil manter a casa dos 2 dígitos, provavelmente não vai. E dando uma olhada no PVP da empresa, ela está sendo negociada a 0,39, quase 40% abaixo da média, né? Está sendo negociada muito abaixo do PVP de 1, né? Então você está comprando aqui com 61% de desconto pelo PVP. Ela vem então caindo bastante. A última vez que teve barata nesses níveis, estava numa situação precária, né? Em 2016 coisas começaram a melhorar, o PVP disparou, né? Porque isso aqui significou que teve alta nas ações, o mercado continuou subindo e depois ele exagera para baixo. Vamos dar uma olhada o que aconteceu em 2016 para 2017. Olha só, a cotação aconteceu, subiu 337%, depois ainda continuou subindo, né? Então a ação subiu bastante, agora ela cai muito. E comparando as ações Usiminas 5 e 3, a Usiminas 5 paga um dividendo um pouco maior, que acaba nos mostrando aqui, né? Em termos de preço, ela está bem levezinha, um pouquinho aí mais barato, que acaba levando também um PVP e um PL mais barato. Quando a gente compara aqui o PVP da Usiminas com o da Gerdau, mostra que realmente ela está muito descontada, né? Mas é uma ação que sofre mais nesse momento que a Gerdau aí vem sofrendo. Dando uma olhada no que o mercado fala, né, a gente vê a BTG marcando como neutra aqui a recomendação da Usiminas, R$10 o preço justo. Eles tinham um preço justo bem maior, né, mas eles foram reduzindo aí, né? Eles dizem o mesmo ponto que eu falei aqui, ó, inflação nos custos, né, isso é fato, o preço do aço realmente dando uma corrigida, como nós já vamos ver aqui o minério de ferro, então é mais ou menos isso, né? Correção aí começando no preço do aço e principalmente aqui, né, os custos nesse momento ainda pressionando muito no resultado da empresa. E quando a gente vê a XP aí, mas é um preço-alvo aqui bem maior, né, de R$15,50, né, então eles ainda veem que está muito barata mesmo. Eles dizem que falta ainda uma melhor visibilidade, os investidores estão aí meio cautelosos, isso também deve realmente estar acontecendo. Eles falam que os resultados foram ligeiramente melhores do que eles e o próprio mercado aí estavam precificando, né? Então superou a expectativa, mais uma empresa supera a expectativa inclusive, né? Mas acaba caindo. A gente vê eles destacando aqui um pouquinho de menor de volume de venda no aço, minério de ferro, e o CPV, como eu falei, né? É isso mesmo, o CPV atrapalhou pra caramba os custos, né? O capital de giro e a geração de caixa é pressionada nos próximos meses, tá? Então é aquilo, né? A ação, em algum momento vai fazer o fundo, mas não temos certeza quando. Então, a Usiminas, aí, cerca de 1/3 do mineração que ela faz, ela usa para ela mesma, 2/3 ela acaba vendendo, então ela tem um pouco de vínculo ao minério de ferro, mas ela tem mais ainda ao aço, né? Mas vai ter, o aço vai oscilar junto com o minério de ferro praticamente, né? Então a gente vê aqui
O minério de ferro despencando, e mais do que mostrar para onde está indo a cotação do minério de ferro, mostra para onde está a China. E onde veio a China, não tem jeito que vai levar o aço e o ferro junto, tá? Então isso aqui mostra que nos últimos 2 dias deu uma azedadinha na China, né? A gente vê realmente isso. A semana até que estava boa, mas aí veio lockdowns na China, né? E deve encerrar a semana ainda em alta, porque no comecinho até que estava bom, mas depois ficou ruim, né? Então a China aí é o olhar na China. Essa é a grande importância aqui para empresas siderúrgicas e mineradoras aí de ferro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino, que aí você não perde os próximos vídeos de resultados trimestrais que eu vou estar trazendo, beleza? Um abraço, até o próximo, valeu!